pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu vou falar sobre Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, dá um joinha, faça seus comentários no canal. E não esqueça, querido, de também seguir o nosso canal e compartilhar com outras pessoas. Cristo e a sua igreja. Nós vamos aprender hoje o que Cristo nos fala acerca da igreja. Que relação tem a pessoa de Jesus de Nazaré com a sua noiva, com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Vamos esclarecer algumas coisas que são extremamente importantes para mim e para você. Você que é um cristão, um crente, alguém que realmente quer compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, você vai entender um pouquinho mais sobre esse aspecto tão importante. O que Cristo nos fala acerca da igreja? Nós vamos aprender dois princípios com relação a isso. Em primeiro lugar, querido, o próprio Jesus Cristo é o primeiro a utilizar a palavra igreja no Novo Testamento, original no grego eclésia, cujo significado é chamados para fora. Igreja, no original grego, é a palavra eclésia, que tem um significado, tanto de igreja, como é traduzido para nós no texto em português, church, em inglês e assim, nos variados idiomas, como também o significado realmente do termo eclésia é ek, fora, e clésia, chamados, então chamados para fora. E quando Jesus utiliza esse termo igreja, ele no seu ensino, ele se refere a dois aspectos da igreja que nós vamos abordar hoje. E vamos começar utilizando um texto-chave muito importante quando se fala de igreja, quando se compreende o que Deus ensina na sua palavra sobre a igreja do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 16, de 16 a 18. A Bíblia Sagrada diz assim: respondendo Simão Pedro, disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, diz a Bíblia Sagrada, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir, e isso é palavra de Deus para mim, para você, para nós que somos da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Então nós vemos aqui o primeiro princípio, nessa primeira referência de Cristo à igreja, Cristo nos indica aqui a existência de uma igreja universal, invisível. O que é a igreja universal invisível? E quando nós pensamos sobre isso, nós notamos o seguinte em relação a essa declaração de Jesus, alguns princípios muito importantes. Em primeiro lugar, querido, a igreja é sua igreja, ou seja, a igreja é de Jesus, não é sua, não é minha, não é do fulano de tal, a igreja é sua igreja, a igreja pertence ao cabeça da igreja e o cabeça da igreja é Jesus. A igreja é sua igreja com S maiúsculo, ou seja, pertence a Jesus. Outro princípio que nós vemos nesse texto é que a igreja é uma igreja, não é muitas igrejas, não, é uma igreja só. No coração de Deus só existe uma igreja universal invisível. Invisível no sentido de que Deus sabe quem é essa igreja, mas ela e os olhos humanos não conseguem detectar, discernir a grandeza, a amplitude dessa igreja que está no coração de Deus. Por isso, igreja universal invisível. Então, só Deus realmente sabe quem é a verdadeira igreja, a legítima igreja, a autêntica igreja, e a igreja é uma igreja. Tem muitas religiões, muitas igrejas por aí que se denominam a única igreja de Deus, a exclusiva igreja de Deus, o que é uma grande equívoco, um grande engano, um grande engodo, porque nenhuma igreja na terra visível, seja denominação, seja religião, pode se apropriar de algo que não pertence a ela nem a ninguém, mas somente ao Cristo, somente ao próprio Deus. Então só existe uma igreja
formada por todos os santos, de todas as eras, lavados pelo sangue de Jesus, selados com o Espírito Santo. Só existe uma igreja universal invisível. Outro princípio muito importante é que a igreja é edificada pelo próprio Cristo. Presta atenção, a igreja é edificada pelo próprio Cristo. Então quem é que edifica a igreja? É o próprio Cristo. Deus utiliza meios humanos no sentido de ministério? Sim, Efésios 4 lá fala sobre os 5 ministérios. Mas quem está por detrás edificando, quem é o responsável, quem é a causa da edificação da igreja, sem dúvida nenhuma, é o próprio Cristo que edifica a sua igreja universal invisível. Isso é muito importante a gente colocar na nossa cabeça, né? Tem muitos líderes cristãos que acham que é eles que estão edificando a igreja. Não. A igreja de Cristo pertence a Cristo, é para a glória de Cristo, e quem edifica a sua igreja é o próprio Jesus de Nazaré. Então aprenda isso. Não é você que está construindo uma igreja, a igreja não é sua. A igreja é edificada pelo próprio Cristo. Outra coisa muito importante nesse texto sagrado é que a igreja é edificada sobre a rocha. A igreja é edificada sobre a rocha. E rocha aqui com R maiúsculo. Então aqui fala de uma localização espiritual, que é Jesus. Rocha aqui é um símbolo, é uma metáfora, um tipo do próprio Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é a rocha eterna, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, nós somos apenas tijolinhos, cuja argamassa é o amor, e a igreja é edificada pela rocha eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outra coisa muito importante é que a igreja é edificada na base de uma revelação de quem é Jesus. Assim como Pedro teve aqui em Mateus 16, de 16 a 18, uma revelação dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, só é realmente igreja do Senhor, verdadeiros cristãos, povo de Deus, aquele que tem uma revelação de quem é Jesus. E aí eu lanço uma pergunta para você que está me ouvindo: você sabe quem é Jesus? Você teve no seu coração uma revelação de quem é Jesus de Nazaré? Todo aquele que foi regenerado, nascido de novo, adentrou na família de Deus, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, entendeu e compreendeu que a igreja é edificada na base de uma revelação de quem é Jesus. E essa revelação é progressiva, né? Deus vai trabalhando, nos fazendo entender, conhecer quem é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ao longo de toda uma vida. Não é uma coisa estática, não. É uma coisa contínua. Essa revelação é progressiva de Deus na nossa vida, no nosso coração, nas nossas experiências, através de mergulharmos na palavra, refletirmos nas Escrituras quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Uma pergunta que fica aqui no ar. Você realmente compreende a grandeza do Cristo? Você tem uma revelação de quem é Jesus? Então, lembre-se disso que nós falamos. Outra coisa muito importante que diz nesse texto é que a igreja será triunfante sobre as portas do inferno. A igreja não vai perder para o diabo, a igreja não perde para os demônios, a igreja será triunfante sobre as portas do inferno, sobre todo intento do maligno. Se você é povo de Deus, se você é cristão, o maligno não lhe toca, o maligno não vai triunfar sobre você. Pela honra do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, a glória de Deus está sobre a sua vida, a proteção do Espírito Santo, o selo do Altíssimo, o penhor, a garantia de que nós somos dele, e por nós andarmos com Deus numa vida de fé bíblica, confiante na obra de Cristo, e uma fé inteligente, obediente naquilo que Deus ensina na sua palavra, nós estamos protegidos, guardados, e Satanás não vai triunfar sobre nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. A igreja é triunfante sobre as próprias portas do inferno, é o que diz a Bíblia Sagrada. E por último aqui, dentro desse primeiro princípio, é que a igreja terá autoridade de ligar e desligar na terra e no céu. Olha que coisa tremenda. Você e eu, através da oração
né? Por exemplo, em conjunto, eu e mais um irmão, nós orando junto, a oração de concordância, a oração de um casal, por exemplo, marido e mulher junto em prol dos filhos, a oração de dois irmãos ou da igreja local, ela é poderosa para ligar e desligar na terra e no céu, né? Tocar tanto no sentido de invocar a bênção de Deus, como desligar coisas espirituais, como também ligar bênçãos espirituais e toda a herança e promessas que Deus tem para mim e para você. Então é muito importante isso. A igreja tem autoridade para ligar e desligar na terra e no céu. Isso é muito importante nós compreendermos. Outra coisa muito importante, segundo princípio, é que Cristo se refere à igreja invisível ou local, a igreja visível, ou local, na segunda acepção, quando ele usa a palavra igreja. Então, além da igreja, em primeiro lugar, universal e invisível, existe também, e tão importante quanto, é a igreja visível ou igreja local. São as comunidades de fé, as comunidades bíblicas, os ambientes onde Deus ensina a palavra, onde existe a comunhão, o louvor, a adoração coletiva. Ela é tão importante quanto. É claro que a verdadeira igreja, como eu já falei, é universal e invisível, mas também tão importante quanto é nós participarmos de uma igreja visível ou uma comunidade de fé local, tá bom? Jesus usa isso também, fala sobre isso em Mateus 18, de 15 a 20. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de uma ou duas testemunhas, só vou trazer para cá, para dentro, porque tem uma cachorrada fazendo barulho aqui, está incomodando a gente. Só um pouquinho. Então, voltando para cá, para o nosso ensinamento, né, como nós estamos falando, existe também a igreja visível. A igreja visível é tão importante quanto a igreja invisível. E o versículo diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, chamar a atenção, exortar em amor entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. Mateus 18, de 15 a 20. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. De novo aqui, olha o que diz o texto bíblico. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nessa breve passagem, nós vemos aqui Jesus nos falando sobre a importância da igreja local. Um local onde nós adoramos a Deus, temos comunhão, prestamos conta também para outros irmãos cuidam de nós, né? Existe apoio mútuo, cuidado uns com os outros. É o estilo de vida de Jesus, que é o estilo de vida uns aos outros. Não existe fé bíblica, fé cristã isolado, uma ilha solitária. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Cristianismo é koinonia, cristianismo é comunhão. Então, através desse texto de Mateus 18, 15 a 20, nós aprendemos o seguinte princípio: a igreja é composta de irmãos. Para que haja uma igreja local visível, como nós estamos falando, é necessário que hajam irmãos, né? E é importante nós valorizarmos os irmãos. Outra coisa importante é que a igreja é envolvida em áreas de disciplina. É importante que haja aconselhamento pastoral,
disciplina quando necessário, exortação em amor. Então, igreja fala também de disciplina, de correção. Então, se você fugir da disciplina da igreja, pode ter certeza, você vai ser disciplinado pelo Senhor, lá fora, nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades. Se você é filho, a Bíblia diz, e não bastardo, Deus vai disciplinar você. E o próprio Deus instituiu a igreja para a aplicação da disciplina, quando necessário, na igreja local. Outra coisa muito importante é que a igreja local, visível, a igreja é uma área de governo local. Toda igreja verdadeira precisa de um governo, de uma liderança espiritual, que precisa ser espiritual e não carnal, que precisa ser madura, que precisa ser bíblica, que precisa ser exemplar, que precisa ser íntegra. Isso é muito importante, que dentro da igreja local, dentro dessa igreja, exista um governo local, uma liderança sóbria, sábia, comprometida com a palavra e com os princípios e valores do reino de Deus. Outra coisa muito importante é que a igreja é um corpo definido, do qual uma pessoa sim pode ser expulsa. Aqui nesse texto sagrado, a Bíblia diz que se eu fui lá com meu irmão, falei com ele, ele não me ouviu, chamei os presbíteros, foram lá puxar a orelha dele, não aceitou a igreja, infelizmente, se o cara está errando, pecando, e quer continuar pecando, errando, e não aceita que aquilo que ele está fazendo está incorreto, está errado, né? Ele acha ainda que tem razão, infelizmente, um dos piores dispositivos, mas necessários para salvaguardar a honra e a santidade da própria igreja local, é a exclusão. Quando a pessoa realmente ela não se arrepende, não se quebranta, acha que sabe mais do que Deus, acha que ela está certa, geralmente, né, influenciada e enganada por valores mundanos, corrompidos, né, ela acha que está certa e a igreja está errada. Infelizmente, é muito dolorido, é sofrível, né, é terrível isso quando isso acontece. Toda a igreja sofre quando alguém tem que ser, infelizmente, desligado, expulso daquela comunidade local, porque está prejudicando a honra da igreja e a própria coinonia, a comunhão entre os irmãos. Outra coisa muito importante, a igreja é um corpo que tem poder, preste atenção, de ligar e desligar no céu e na terra. Então, quando alguém é desligado, expulso, retirado de uma comunidade local por uma coisa grave, sem arrependimento, né, achando que está certo e a igreja está errada, a igreja tem poder de, em oração, os presbíteros, as lideranças, ligar e desligar no céu e na terra. Tanto em termos de bênçãos espirituais, orando, abençoando o povo de Deus, derramando glória, graça sobre a igreja local, né, as bênçãos, as promessas, as recompensas do Senhor, como também em caso de exclusão, em caso de desligamento de alguém, em nome de Jesus, é o que diz aqui no texto sagrado. Outra coisa muito importante, a igreja é um lugar de comunhão em fé e em oração. Como é importante, irmãos, nós temos comunhão com outros irmãos da fé. Se você é cristão, você tem que ter mais amigos de dentro da igreja do que fora. Não pode, você pode ter amigos de fora que não são crentes, são incrédulos, deve ter. Até para que você possa ganhá-los para Jesus, gerar comunhão e ao mesmo tempo ganhar o coração deles e conduzi-los aos pés de Jesus. Independente disso ou não, sim, pode-se ter amigos que sejam incrédulos. Mas as suas melhores, mais profundas e mais amplas amizades devem ser investidas dentro da comunidade local. Ter comunhão com os irmãos, com a igreja local, com a comunidade de fé, em oração, orando uns pelos outros. Isso é muito importante, meu irmão. A igreja também é um ajuntamento identificado com o nome de Cristo. Ou seja, a igreja carrega sobre si o nome do seu Salvador, o nome do seu Senhor, Jesus de Nazaré. Então esse ajuntamento, esse povo de Deus, essa comunidade local, essa igreja visível, deve elevar, honrar, exaltar o nome de Cristo. E por último, a igreja é um lugar em cujo meio Cristo promete estar. Olha que promessa tremenda na palavra. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. E isso é tremendo, né? O que diz aqui, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estou no meio deles. A igreja tem poder de atrair a presença de Deus. Dois irmãos orando com fé, crendo, ligam nos céus e na terra bênçãos de Deus sobre as suas vidas ou sobre as vidas de quem estiverem orando. Deus se faz presente ali. O próprio Cristo promete estar no seio da igreja, na presença da igreja, quando o nome dele é exaltado, quando as vidas são alinhadas com o céu e quando a bênção de Deus é derramada através dessa presença gloriosa de Deus. Então valorize a igreja invisível de Deus, que só Deus sabe quem é os legítimos filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, nascidos de novo, selados com o Espírito Santo. A igreja universal invisível de Deus, só Deus sabe quem é. Mas valorize também a sua igreja local. A igreja visível ou local também tem a sua importância. Não esteja sozinho. Procure uma igreja sóbria, sábia, bíblica, abençoada, com uma liderança espiritual coesa. Se você está numa igreja onde a sua liderança se corrompeu, a sua liderança não é madura, você não se sente alimentado espiritualmente, né? De alguma maneira está abalado com as confusões e tal, você é livre. Você pode sair desse grupo cristão e procurar um outro grupo mais espiritual, né? Bíblico. Lembrando sempre que a igreja não é perfeita, ela é feita de pecadores, imperfeitos, mas é necessário sim, se você se colocar debaixo de uma liderança, que essa liderança seja espiritual, que seja realmente comprometida com a palavra de Deus e que realmente alimente a sua fé e o seu coração com base nas Escrituras. É o que nós aprendemos em nome de Jesus. Essa é a relação, amados, entre Cristo e a sua noiva, entre Cristo e a sua igreja. E esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Desculpa aqui que eu saí de um local para o outro, estava uma barulheira aqui, os meus vizinhos colocaram uns cachorros terríveis. Então, só para explicar para vocês aqui, tá bom, queridos? Mas foi uma alegria estar aqui, compartilhando, ensinando essas coisas da palavra de Deus. Nós lemos Mateus, Mateus capítulo 16, de 16 a 18, pode ler até o 19, muito bom. E também lemos Mateus 18, de 15 a 20, onde nós ensinamos esses princípios preciosos acerca de Cristo e a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui tem um link de como você pode fazer isso. Também tem as nossas redes sociais aqui, dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Muito mais, amados, do que ir na igreja, o desafio de Deus para mim e para você é que nós sejamos igreja, sejamos uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Amém.